A Sagrada Escritura possui 73 livros, desses 7 são motivo de muita discussão. São eles: Tobias, Judite, 1 Macabeus e 2 Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Baruque. Os protestantes chamam-os de apócrifos, uma tentativa de desmerecer os livros. Estes livros são tão inspirados quanto os protocanônicos. A palavra deuterocanônico significa catalogados em segunda instância. Esse termo foi cunhado por Sisto de Sena, que a usou para designar os livros cuja inclusão no cânon foi muito discutida. Já a palavra apócrifo significa oculto. Os livros de que falaremos fizeram parte do cânon judaico por muito tempo. O povo judeu não tinha nenhum tipo de aversão a esses livros. Somente no Sínodo da Jâmia, aproximadamente no ano 100, os judeus resolveram excluí-los definitivamente de seu cânon. Nesta mesma época, embora alguns usassem de trechos da Sagrada Escritura, a cristandade não tinha definido nada sobre quais eram os livros verdadeiros do Novo Testamento e Antigo Testamento. São Jerônimo, ao traduzir esses livros, não os considera canônicos, mas os traduzem da mesma forma, colocando-os no fim de sua tradução de forma jogada. Santo Agostinho de Hipona definiu no concílio regional quais eram os livros inspirados por Deus. Essa foi a primeira vez na história que tivemos algo formal na elaboração do cânon, da mesma forma que é o cânon católico. O concílio de Florença, que aconteceu no ano de 1439, vai reafirmar o que foi ensinado por Santo Agostinho pela bula Cantate Domini. E posteriormente o concílio de Trento vai novamente reafirmar essa doutrina. Como podemos ver, a escolha do cânon foi uma medida que exigiu séculos da Igreja, já que a mesma não podia se reunir antes do concílio de Nicéia, que antecede Santo Agostinho. Vejamos. Em 382 d.C., o Concílio de Roma Regional definem o Antigo Testamento com os 7 deuterocanônicos. 393 d.C., o Concílio de Hipona reafirma o anterior. O terceiro concílio de Cartago reafirma os 2 anteriores. Em 417 d.C., o quarto concílio de Cartago reafirma os 3 anteriores. 787 d.C., o segundo concílio ecumênico de Nicéia confirma o cânon dos 4 concílios anteriores. Em 1442 d.C., o Concílio Ecumênico de Florença reafirma explicitamente o cânon de 46 livros no Antigo Testamento. Em 1545 a 1563 d.C., o Concílio Ecumênico de Trento reafirma explicitamente o cânon de 46 livros no Antigo Testamento e fere de anátema quem os rejeitar. Durante a Reforma Protestante, Lutero traduziu a Sagrada Escritura inteira, mas quando discutia contra João Eck sobre o purgatório, ficou sem palavras ao ser refutado com o livro de Macabeus. Então ele oficializa a saída dos deuterocanônicos, dizendo que nem mesmo os judeus aceitavam aqueles livros. Algumas controvérsias sobre estes livros. Os protestantes, para tentarem provar que estão certos, tentam derrubar o que está escrito nesses livros, dizendo que contradizem os já existentes no seu cânon. Dizem os protestantes que, segundo Macabeus, capítulo 12, versículo 43 a 46, orienta a orar pelos mortos, prática condenada em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. A
prática de orar pelos mortos é tão velha quanto o cristianismo e tem respaldo bíblico. Veja que São Paulo ora por Onesíforo. O Senhor lhe conceda a graça de obter misericórdia junto do Senhor naquele dia. Sabes melhor que ninguém quantos bons serviços ele prestou em Efésio. Dizem os protestantes que Tobias, capítulo 6, versículos do 5 ao 9, ensina um tipo de simpatia contra os maus espíritos, o que é condenado em outros versículos bíblicos. O objetivo do anjo na referida passagem não era ensinar nenhum método eficaz de expulsar o demônio. Veja que em Tobias, capítulo 8, versículo 3, quando o demônio é finalmente expulso, não foi através do coração de Tobias, fel e fígado de peixe, mas foi o próprio anjo que o fez. Que o anjo estava querendo ocultar seu nome até a efetiva expulsão do demônio. Veja que somente em Tobias capítulo 8, versículo 3, que o nome dele será mencionado. A remissão dos pecados mediante a esmola, e Tobias capítulo 4, versículo 10, capítulo 12, versículo 9, Eclesiástico 3, versículo 33, essa prática dizem que nega a eficácia redentora do santo sacrifício de Cristo. A propósito, devemos observar que o sacrifício de Cristo é posterior a tais práticas caritativas. O livro dos Provérbios, capítulo 10, versículo 12, diz-nos que a caridade, porém, supre todas as faltas. Seria por isso necessário eliminá-la do cânon? O Novo Testamento ensina a mesma doutrina. Vejamos Marcos 9, versículo 41, Lucas 11, versículo 41. Jesus confirma o valor das esmolas juntamente com outras formas de caridade. Ver também Mateus 6, versículo 2. Quando deres esmolas, não façais como os hipócritas. Conforme 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, Atos dos Apóstolos 10, versículo 31. Existem várias citações dos deuterocanônicos nos protos canônicos. Por exemplo, em Mateus 22, versículo 23 ao 33, Jesus responde o levantamento dos saduceus sobre a mulher que se casou 7 vezes com 7 irmãos. Esta citação está no livro deuterocanônico, Tobias 6, versículo do 10 ao 15. Por que será que Jesus responde o levantamento em vez de simplesmente dizer: não sabeis que esse livro não é inspirado? Os apócrifos contêm histórias importantes para o povo judeu. Hebreus 11, versículo 35 diz: devolveram vivos às suas mães os filhos mortos. Alguns foram torturados por recusarem ser libertos, movidos pela esperança de uma ressurreição mais gloriosa. Ora, essa história do morto que rejeitou seu resgate para alcançar melhor ressurreição está em 2 Macabeus, capítulo 7. Hebreus seria um livro herege, então?